Ok, gente? Paulão, desliga teu microfone. Mazé, querida, desliga o microfone. Nós estamos no ar com mais uma live. A gente se encontra na sexta. A gente se encontra na sexta, promovido pelo mandato da companheira Elisângela Moura, e vem debatendo problemas de interesse dos trabalhadores, das trabalhadoras, da sociedade em geral, tanto do campo quanto da cidade. Aqui, por esse caminho, nós já debatemos a Previdência Social, já debatemos a conjuntura, as eleições, e a ideia nossa hoje é debater a realidade do movimento sindical na defesa da democracia e nas atividades de solidariedade ao povo trabalhador que passa tanta dificuldade hoje. Assim, nós temos a honra de ter conosco o presidente da Central Única dos Trabalhadores, companheiro Paulo. Paulão está centralizando a câmera aí direito. Paulo, nós fizemos uma pequena mudança que é para você ter tempo de se aclimatar, e vamos colocar a companheira Mazé para falar primeiro. A companheira Mazé é da direção da Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura. É uma liderança nacional do movimento camponês e filha do nosso querido Piauí, né? Nossa líder lá em Brasília. Está conosco também a Maria Bethânia, que cuida da pasta que está relacionada à luta de defesa ambiental e qualidade de vida na Federação dos Trabalhadores da Agricultura, na FETAG Piauí. Então, nós temos um elenco aqui muito habilitado, não é? Além de mim, que sou presidente da CTB, para falar hoje dessa defesa da democracia. Queremos lembrar-lhes também que todos os comentários que vocês colocarem com o rostinho de vocês, nós vamos fazer aparecer aqui na frontal, tá certo? E é importante também, quem puder, óbvio, compartilhar, ok? Vamos iniciar, então. Companheira Mazé, da Direção Nacional da CONTAG. Mazé, como é que você observa a necessidade de conciliar a luta em defesa da democracia e as campanhas de solidariedade ao povo trabalhador nesse momento de pandemia, crise política e crise econômica? Olá, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer pelo convite, né, à nossa deputada, ao gabinete da nossa deputada Elisângela Moura, né, por esse importante debate, né, e aí dizer que fico muito feliz de poder fazer esse debate, esse diálogo juntamente com ela, com o nosso presidente da Central Única dos Trabalhadores, nosso companheiro Paulo Bezerra, é uma alegria, companheiro Elton Arruda, também o nosso presidente da CTB, e a nossa querida companheira Bethânia, que é a nossa secretária de Meio Ambiente da Federação do Estado do Piauí. Acho que, assim, é muito gratificante nesse momento poder estar com vocês. E também, claro, com todos e todas que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo nesse momento, dessa live tão importante, né? Aí, eu acho que vai ser aqui 1h e pouco de conversa, e é importante que vocês possam também estar interagindo, né, e participando conosco, porque isso, com certeza, enriquece mais a nossa live. Então, dito isso, falar do movimento sindical, né, do enfrentamento à pandemia e em defesa da democracia, o movimento sindical tem enfrentado com muitas preocupações, né? Essa crise sanitária, essa crise política, econômica e institucional, né? Pois esses efeitos têm sido muito perversos sobre a vida dos agricultores e agricultoras, trabalhadores e trabalhadoras, né? O governo e sua base no Congresso têm atacado os direitos sociais e trabalhistas, né? Nenhum governo, em tão pouco tempo, investiu tanto contra a classe trabalhadora e os direitos da maioria do povo brasileiro. Legislando aí por meio de medidas provisórias, né, que vocês têm acompanhado também. O governo elegeu o movimento sindical como seu inimigo principal, tudo que se relaciona aos sindicatos, ao seu papel de representação ao acesso ao direito, ao controle social, à mediação das relações de questão de trabalho, é sempre atacada em cada medida provisória que é anunciada. Isso nos preocupa bastante.
o trabalho desse governo não é um direito, como diz a nossa Constituição, infelizmente, como está escrita na nossa Constituição, né, nesse governo. Outra coisa, a pandemia escancarou a incompetência do governo e de sua política econômica, isso ficou bem mais claro, né? E outro elemento que eu gostaria de trazer, de colocar aqui, que as ações do governo, que nos dava mais emprego, mais salário e mais políticas públicas, foram, desde o golpe, sendo substituída ou reduzida, como eu já falei, né, a PEC 95, a do teto de gastos, conhecida como a PEC da morte, que retirou recurso da saúde, da educação, e que agora estão, sem dúvida, fazendo falta, mais do que nunca, nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia. E está chegando esse momento que a gente está vivenciando, o Covid-19 está chegando de forma muito rápida, né, e forte no interior do nosso país, né, onde não existe sequer um leito de UTI e respiradores, e isso tem nos preocupado muito a cada dia, né. A pandemia também deixou aí, claro, que o fascismo roda a nossa democracia, o assalto ao Estado e ao direito e a redução das políticas públicas. Essa onda de ódio, preconceito, violência tem atacado principalmente nós, mulheres, causando aí aumento da violência contra as mulheres negras, né, os nossos idosos, as crianças, enfim, as pessoas que estão mais em situação de vulnerabilidades social. Então, assim, a gente se preocupa muito com tudo isso que está acontecendo no nosso país. Essa violência tem aumentado significativamente nesse período de pandemia no nosso país. E aí, por todo esse cenário, o movimento sindical tem um papel fundamental aí nas orientações, na nossa categoria de como agir nesse período de quarentena no trabalho em casa, nas articulações no Congresso Nacional para denunciar as retiradas de direitos, né? Na crise institucional, assim, os ataques à democracia, o movimento sindical tem se articulado com os demais setores da sociedade para apresentar aí a importância, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais aí para a reconstrução aí da economia, né, o papel do trabalho dos agricultores e das agricultoras familiares, né, a gente tem trabalhado no sentido de informar os nossos trabalhadores, de defender os direitos desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Então, assim, realmente é um momento desafiador para todos e todas nós que a gente está vivenciando, mas eu penso que o movimento sindical tem feito um trabalho aí, vem fazendo a CONTAG junto com as federações, com o sindicato, fazendo o possível para estar, né, passando as informações para a nossa base, para os nossos agricultores, para as nossas agricultoras familiares. Então, eu não tenho dúvida que o movimento sindical tem um papel aí importante e fundamental, sobretudo nesse momento de pandemia, para poder estar defendendo e garantindo o direito da classe trabalhadora. Então, nesse primeiro momento, seria isso que eu gostaria de trazer, mas estamos aqui para continuar o nosso diálogo. Não sei se eu consegui passar do tempo, mas nem consegui colocar aqui para contar aqui o tempo, mas eu acho que é isso, trazer esses elementos que eu acho que é importante e fundamental nesse momento que a gente está vivenciando. Perfeito, perfeito, companheira. Boa fala, respeitou o tempo, muito massa. Companheiros, nós temos conosco aqui o presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Piauí, o Paulo. Paulão, nós queremos ouvir a opinião. Você está nos ouvindo? Acena aí. Beleza. Nós queremos ouvir a opinião de você, da CUT, sobre a relação entre lutar em defesa da democracia e, ao mesmo tempo, praticar a solidariedade entre os trabalhadores que passam hoje por um momento muito difícil. De um lado, o governo dificulta o máximo que pode o acesso aos créditos para as pequenas empresas, o auxílio emergencial ainda é uma caixa preta, não está revelado, não tem dados oficiais dizendo quantas pessoas já receberam, quantas pessoas se inscreveram e se frustraram, né? Então, nós estamos num momento muito difícil. Como é que você vê isso, amigo? Boa tarde, professor. Boa tarde, minha nobre deputada. Obrigado pelo convite. Também cumprimento minha companheira Mazé.
e de já eu quero lhe parabenizar pela colocação que você fez um relato muito interessante, trouxe realmente o contexto do que aconteceu recentemente e o que estamos vivenciando agora, e minha companheira Betânia. Veja bem, professor e companheiros e companheiras, eu quero me colocar, fazer uma colocação de uma leitura que eu estou observando, que está trazendo resultado dentro do contexto, funcionando como contraponto à política que é colocada desde o mandato do golpista Temer e também desse mandato do Bolsonaro, andando para 2 anos, e a gente vê que tudo se agrava. E eu estava fazendo uma leitura nos últimos dias, acompanhando os parlamentares do Congresso Nacional, e essa bancada se reduziu, mas ela está sendo fundamental, e aí, para fazer esse contraponto, e aí veja a importância do movimento sindical nessa solidariedade política. O que tem sendo debatido naquele Congresso é fruto de um projeto político devastador. Lógico que nós compreendemos isso. Mas eu vejo que em alguns pontos, nós temos conseguido reprimir. E isso é fruto da luta de uma bancada pequena, mas que tem uma visão social e conta com o apoio do movimento sindical. E aí eu chamo a importância da nossa confederação e da nossa federação, CONTAG, FETAG, chamo a atenção para o trabalho importante que tem feito a nossa, com a irmã CTB e também os nossos companheiros da CUT. O resultado desse trabalho conjunto com os parlamentares é uma solidariedade política que traz uma força dentro do Congresso Nacional para os parlamentares que estão nessa frente. Aqui nós podemos citar o nosso companheiro Assis Carvalho, e eu também não posso esquecer do trabalho que eu acompanho diariamente, o trabalho do Carlos Veras, lá na Câmara, me passa todo dia, eu tenho acompanhado, e eu vejo a importância da gente que estamos aqui, lidando no dia a dia com os companheiros trabalhadores do campo, da cidade, de diversos setores, acompanhando a dificuldade que foi colocada bem pela Mazé, que foi piorada com a questão da pandemia. A economia já vinha ruim, não foi a pandemia que deixou a economia desse patamar, ela piorou, lógico, o desemprego piorou, lógico, mas isso já vinha numa ascensão, a economia ruim, o desemprego aumentando, tudo vinha ruim. A política que foi implementada até então, antes da pandemia, era péssima, não houve política para os setores que a gente defende que são mais urgentes, como a agricultura familiar, como política para a educação, política para a saúde, são os pontos que a gente, para um projeto de geração de emprego e renda, essa política não aconteceu. E com a pandemia, ela trouxe o agravamento. Vejo também que para a gente conseguir fazer um enfrentamento com o que há de mais recente, que é o comportamento, digamos assim, desproporcional das pessoas que apoiam o Bolsonaro, eu tenho dificuldade de compreender por que as pessoas estão lutando por um objetivo de trazer de volta um sistema ditatorial no nosso país. A democracia está ameaçada de fato. E por aí, se nós pensar que só o Congresso pode fazer esse enfrentamento, ou então o Poder Judiciário, eu não acredito nisso. Eu acho que aí é onde está a nossa presença, a presença dos movimentos organizados, a presença das entidades civis, precisam se manifestar, a igreja, a OAB, os órgãos do judiciário e também as associações de magistrados, que são fundamentais para fazer esse combate a essa crescência de pessoas, aumento de pessoas que defendem e atacam a nossa democracia. Vejo a importância de que as entidades sindicais cada vez mais nesse enfrentamento. Quanto se trata de uma solidariedade para a classe trabalhadora, nós estamos trabalhando de uma forma mais distanciada, devido à necessidade de estar num debate virtual. Não temos
como se aproximar e trabalhar num grupamento mais próximo, direto e pessoal. E isso enfraquece muito os movimentos. As ruas precisam ser retomadas por nós. E nesse momento nós não temos essa orientação e nós defendemos que, enquanto essa pandemia estiver em elevação, que está, inclusive aqui no estado do Piauí, está em elevação, tanto a contaminação como os óbitos, e falando nisso, eu queria aqui trazer o reconhecimento da Central quanto ao trabalho que tem sido feito pelo governo do estado, juntamente com a Assembleia Legislativa, câmaras municipais, prefeitos municipais, e aqui Teresina tem sido um exemplo de luta para combater, e lamentar a população não compreender e ainda está se alastrando. Então, eu espero que a gente possa superar isso logo, para que possamos retomar as lutas e aí superar essa parte de online, passar para uma conversa presencial, o corpo a corpo, que é exatamente isso que a gente precisa. Eu vejo algo também importante que eu queria mencionar aqui, pessoal, é essa questão da política que está sendo implementada através das medidas provisórias e que estão sendo aprovadas sob o argumento da quarentena, da pandemia, e isso é muito assustador. Tem projetos aí que o governo tinha dificuldade de implementar, que estão contidas nas medidas provisórias atuais. E eu tenho uma preocupação de que isso pode virar uma política permanente. Essas novas medidas provisórias, como é a questão da garantia do emprego, a negociação coletiva individual, as medidas provisórias que foram aprovadas em período emergencial, eu tenho muita preocupação que ela possa ter uma duração maior, e isso é muito prejudicial, já não basta as reformas que foram feitas, agora as medidas provisórias trazem esse prejuízo absurdo sob o argumento do processo emergencial que nós estamos atravessando, sobre a pandemia. Eu tenho muita preocupação sobre isso, eu acho que a gente tem que se preocupar para isso, nosso parlamento tem que estar atento, porque o governo pretende fazer com que certas políticas que trazem prejuízo para o trabalhador se perdurem. Logo, as medidas provisórias, vejam bem, o que foi colocado lá como vantagem para o trabalhador, se pelo menos as mínimas garantias, elas não estão sendo implementadas, mas quando se trata das garantias e direitos do empregador, ela está sendo implementada no seu inteiro cabal, no seu inteiro teor. Então, isso é preocupante. E eu vejo que o Congresso Nacional não está sabendo lidar com isso, precisamos conversar com nossos parlamentares sobre essa questão também. E, por fim, aqui, para cumprir o tempo e a nossa observação, se trata da questão que está mais atual nesse momento, que se trata do desmonte do Estado brasileiro, mas eu vejo uma vertente, surge algo de interessante. O governo começa a sentir o peso da sua aliança com o Centrão. Nesse momento, eu vejo que o governo está acuado, o Centrão está querendo tomar as rédeas do governo e está conseguindo, não só apenas em cargos, mas na condução política, porque eu vejo que essas pessoas que foram convidadas pelo governo para fazer composição, que se denomina Centrão, é que tem a condução do poder, da intervenção dentro do judiciário brasileiro, dentro da estrutura de sustentação de poder. Não é. Esqueceram da esquerda por um momento e as alianças que se iniciaram no governo Bolsonaro não dão sustentação a esse governo. Por isso que surge algo novo e eu vejo com muita preocupação, porque se já é ruim com o Bolsonaro e o Centrão não vai trazer algo muito bom, mas que vai mudar o cenário político, isso vai. Que vai mudar o cenário de condução política para o nosso país, isso vai. Pelo menos trouxe uma coragem ao Supremo, que está se comportando de maneira divergente do que está acontecendo no país, se posicionando contrário, e já traz para nós uma certa preocupação, porque eu acho que esse Supremo foi aquele mesmo que conduziu o processo da Lava Jato, que trouxe esses prejuízos todo para o projeto que está hoje. Então,
pode ser que haja nesse meio de envolvimento do Centrão com o governo algo que possa dar espaço de um debate mais para proteger a democracia do nosso país. É exatamente isso que eu acho que vai ajudar nessa proteção de democracia e ainda assim evitar essa agressão desse grupo bolsonarista. Ok, Paulo, muito obrigado. Você pode fechar o microfone? Valeu. Tivemos aí a palavra do presidente da CUT Piauí, o Paulo Bezerra, falar importante do engajamento da Central Única na luta em defesa da democracia. Aqui já nos comentários, um abraço para o companheiro Fábio Matos, está aí, a Amália também, Maria, está todo mundo aí, o Ana entrou agora. Um abraço grande para vocês. E uma pessoa falou o seguinte, presta falar um pouco sobre a campanha Solidariedade Sim, Rede Solidariedade Sim. Rede Solidária Sim, perdão. Essa campanha é um movimento articulado com a CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a União Brasileira de Mulheres, a Associação de Moradores do Itararé, a Federação de Bairros do Piauí e o gabinete da companheira Elisângela, e tem muita gente envolvida em alguns eixos. Por exemplo, tem gente cuidando da coleta e doação de alimentos. Tem gente cuidando da coleta e doação de material de limpeza. Tem gente cuidando, como é o caso da presidente da UBM, cuidando de alguma ajuda de alimentação para os moradores de rua. E temos gente cuidando da doação de sangue. A gente tem dito o seguinte, Paulo, se o caba quer sair, não tem jeito, aproveita e doa sangue, que isso é importante nesses tempos. Essa, além de ser a época do ano onde mais precisa de doadores no banco de sangue, associada à condição da pandemia, essa situação se agrava muito. Então, a Rede Sim é isso. Tem um textinho passando aí embaixo, com o meu nome, o nome da Mazel, Nós vamos tirar esse textinho que está passando aí embaixo, gente, e vamos colocar as redes sociais do Movimento Sim daqui a pouco, tá bom? Agora, nós precisamos ouvir a palavra da companheira Betânia. Betânia, você está nos ouvindo direitinho? Acena aí. Secretária de Meio Ambiente. A nossa secretária de Meio Ambiente da FETAG. Betânia, o governo Bolsonaro vai ficando marcado pela truculência, pela dificuldade de realizar coisas, pela ameaça constante à democracia. Porque na democracia é difícil fazer besteira e não ser visto. Na democracia é difícil fazer besteira e não ser censurado. Na democracia é difícil fazer besteira e não sofrer as consequências na opinião pública. Então, nós vamos ter aí o Paulo caiu, mas volta já já. Nós vamos ter aí um governo que já começou prejudicando o meio ambiente. O início do governo Bolsonaro foi marcado pelo número de queimadas absolutamente grandes, sem controle e informações mascaradas. Além disso, ele compra uma briga imensa com o resto do mundo e não aceita recursos para cuidar da Amazônia. Achando tudo isso muito pouco, ele demite funcionários, ele demite gente especialista e bota pessoas que não entendem tecnicamente de nada. Ele coloca no Ministério do Meio Ambiente um cidadão que diz o seguinte: olha, vamos aproveitar a crise e a pandemia para a gente aprovar tudo que a gente quiser, né? Então, vai se mostrando um governo que não tem preocupação nenhuma com o meio ambiente. Na luta em defesa da democracia, no combate ao governo Bolsonaro, como é que você vê essa relação aí? Querida deputada Elisângela Moura, saudar nossa querida Mazé Moraes, secretária nacional de Mulheres da CONTAG, o Paulo Bezerra, presidente da CUT, e também saudar as pessoas que estão nos acompanhando aí, pelo Facebook. E desde já, primeiramente também, parabenizar a nossa deputada, por ter tido aí essa iniciativa de todas as sextas-feiras, estar realizando essa live, Esse momento, ele requer muito isso, nesse momento de comunicação, está falando, conversando com os nossos companheiros e as nossas companheiras. Elton, você colocou muito bem aí, fez uma colocação muito clara sobre a questão que está o Brasil hoje, com o presidente aí, que a gente sempre diz, um desgoverno do Bolsonaro,
né? Não é uma novidade para nós, porque ele sempre já colocava nas suas propostas, né, nas suas falas, o que realmente pretendia para o Brasil. E a partir do momento que ele assumiu aí a presidência, né, da República, tem tido aí um grande retrocesso em todas as políticas, né, inclusive as políticas ambientais, como você colocou muito claro sobre isso. É uma questão muito preocupante, onde nós estamos, como movimentos sociais, né, que defendem a questão ambiental, a soberania da agricultura familiar, nos traz uma grande preocupação com relação a isso, né, onde o governo Bolsonaro tem cada vez mais flexibilizado as leis ambientais, feito um desmonte das leis ambientais. Isso é uma questão muito preocupante, onde você colocou muito bem, né, a questão desse retrocesso, onde, né, como é que se diz, né, demitindo funcionários que trabalhavam na questão aí de preservação do meio ambiente, os gastos, né, cortando gastos de recursos das ONGs que trabalhavam a questão ambiental, e isso é uma grande preocupação para toda a sociedade. Onde é que nós vamos parar, né, com tanto desmatamento? Vocês sabem muito bem, companheiros, tem passado aí ultimamente, né, muito nos canais, né, de televisão, nos meios de comunicação, o desmatamento da Amazônia, né, crescendo cada vez mais com a flexibilização das leis ambientais. Isso é uma preocupação muito grande, né, para nós. E ainda também, né, quero tratar aqui também da questão da flexibilização dos agrotóxicos, né, cada vez mais o governo, né, não se satisfaz, né, com o número de agrotóxicos que já tem e autorizando mais registros de agrotóxicos. Em plena pandemia, né, autorizando registros novos aí de agrotóxicos. Isso é uma questão muito preocupante. A gente sabe que essas questões de agrotóxicos têm trazido grandes impactos, né, tanto para a questão ambiental, quanto também para a questão, né, da saúde das pessoas, onde a gente tem relato de pessoas que hoje estão com câncer, né, doentes aí por conta dos agrotóxicos esses, né, que contaminam o solo, contaminam as pessoas, as águas, os animais, etc. É uma situação muito preocupante, onde a gente para e pensa, que país nós estamos vivendo? Um país que a gente, cada dia mais, lutando pela democracia, e o governo federal, né, querendo retroceder, fazendo esse retrocesso das políticas que nós, né, agricultores, agricultoras familiares, organizações sindicais, temos lutado ao longo dos anos. Isso é um desafio muito grande para nós, agricultores familiares, viu, Helder, Elton e os demais companheiros que estão nos ouvindo, enfrentar esse modelo, né, de desenvolvimento colocado pelo governo Bolsonaro, né, um modelo tóxico, né, que acaba contaminando mesmo de fato as pessoas, o meio ambiente, etc. É uma situação muito preocupante e também favorecendo a questão aí do agronegócio, né, cada vez mais favorecendo, né, o agronegócio. A gente viu aí no Plano Safra, que foi lançado pela agricultura familiar, onde ele mostra o desrespeito com os agricultores familiares, né, que é onde a gente esperava, né, Mazé Moraes, um Plano Safra, né, que tivesse recursos específicos aí para a agricultura familiar. E isso nos deixa triste, né, porque o governo ele deixa bem claro que só existe uma agricultura familiar. E, na verdade, nós não podemos comparar a agricultura familiar que sustenta, né, a nação brasileira, que 70% do alimento vem da agricultura familiar, que produz alimento saudável, né, e o governo, infelizmente, não dá o apoio necessário, o incentivo necessário para a agricultura familiar. E isso nos deixa muito triste, né, mas a gente precisa resistir, a gente precisa lutar, né, juntamente com as centrais sindicais, né, mesmo passando por esse momento tão difícil como nós estamos passando, a nossa luta continua, né, a gente tem visto aí que parece que o trabalho redobrou cada vez mais, né, muitas reuniões e sempre em diálogo, né, com os governos, né, a nossa deputada Elisângela Moura, que também está sempre atuante, como parlamentar, tem feito a diferença na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, onde a gente se orgulha muito em ter uma trabalhadora rural que está hoje na Assembleia Legislativa, que conhece a realidade dos trabalhadores, as dificuldades e os desafios, e, sobretudo, é uma pessoa, né, uma mulher que também defende a questão ambiental, e a gente vem fazendo esse trabalho de incentivo à agricultura familiar,
trabalhar cada vez mais, né, de lado a lado com a questão ambiental, preservando e cuidando, porque esse é um bem precioso que nós temos, e nós temos que fazer a nossa parte, cobrar dos governos, né, para que possam fazer as suas partes também, porque a gente percebe que o agronegócio, né, as mineradoras, né, o modelo de desenvolvimento que está aí, ele vem sufocando a agricultura familiar. E isso é muito triste para nós, a gente se sente sufocado com esse modelo de desenvolvimento que está aí, né, trazendo esses impactos aí para o meio ambiente, né, para a saúde das pessoas, para a agricultura familiar. Eu acho, Helder, que nesse primeiro momento é isso, né, no decorrer da conversa a gente vai interagindo mais e tirando algumas dúvidas. Ok, excelente, Beto. A gente agradece aí a sua contribuição. Deixa eu ver. Pronto. Então, vamos ouvir a Elisângela Moura, que fala agora dessa relação entre a luta pela democracia e as ações solidárias feitas pelos sindicatos, pela classe trabalhadora, onde o brasileiro está manifestando um perfil muito bom, que é o de sentir a dor do próximo, ter empatia, de ser capaz de estender a mão. Uma palavra da nossa deputada estadual, Elisângela. Obrigada, professor Elton Arruda, nosso presidente da CTB. Obrigado aí o nosso presidente, né, da CUT, o Paulo Bezerra, né, por aceitar o nosso convite, tá certo? Não é fácil, a gente sabe que nesse momento de pandemia as agendas duplicaram para as ações virtuais, mas quero aqui de já agradecer. Aqui a nossa secretária de Mulher, da CONTAG, a Mazé Moraes, que é aqui do nosso estado do Piauí. Seja bem-vinda, Mazé. Aqui mais uma live nossa, tá certo? Aqui com um tema tão importante, né, no movimento sindical, no enfrentamento, né, à pandemia, no enfrentamento à democracia, né, nesse momento. E a nossa secretária de Meio Ambiente, né, da FETAG, Convivência com o Semiárido, a Maria Betânia, essa grande mulher também que vem fazendo aí um trabalho, né, importante juntamente com todos nós, né, na nossa federação. Mas também não poderia deixar aqui, né, de abraçá-lo e encaminhar aqui o nosso abraço a todos que estão nos acompanhando nesse momento aqui, né, pelo Facebook. Aqui é a Sandra Leal, né, a nossa presidente do sindicato lá do nosso município de Vila Nova do Piauí, Fátima Rodrigues, presidente do sindicato de Santa Luz, já foi diretora da CONTAG, está aqui conosco, Sebastião Rodrigues, coordenador do Polo Sindical nosso do Mel de Parnaíba, o nosso Naldo, né, presidente do sindicato Pio Nono, hoje licenciado, pré-candidato a vereador, Adriana Alcântara, tá certo, que está aqui juntamente conosco, e os nossos diretores também da FETAG, que é através da nossa vice-presidente, a Lucilene, a Marlene Veloso, secretária de Mulheres, a Maria Barros, que estão nesse momento aqui também acompanhando, né, aqui a nossa liderança, Lourdes Rufini, incansavelmente, tá certo? Eu acredito que aqui a Isadora, Zelma, Pelé, todos aqui que acompanham diariamente aqui o nosso Facebook. A Marisa Lacerda, que a gente já tem esse encontro, a gente se encontra na sexta. Mas eu queria rapidamente dizer aqui para os colegas da grande ameaça realmente hoje, Paulo, nosso presidente da CUT, para o movimento sindical. Quando falamos do movimento sindical, nós estamos inserindo aqui tanto urbano como rural. A dificuldade que nós temos enfrentado. E aí a nossa Mazé usou uma frase muito importante. O governo Bolsonaro elegeu o movimento sindical brasileiro como inimigo, né? O inimigo seu para massacrar cada vez mais. E aí nós estamos aí praticamente quase todo dia. Ele aproveitando nesse momento dessa grande crise sanitária, tá certo? Que está passando o país e aproveitando para administrar o Brasil através de medidas provisórias que saem quase todas delas, apesar à meia-noite, praticamente aonde muitos trabalhadores, muitas pessoas da sociedade não têm o direito de se manifestar, de
né, colocar o seu sentimento em relação a isso. Nós sabemos também qual o papel do nosso Congresso que nós temos hoje. Felizmente, nós temos lá a minoria que vem fazendo um grande trabalho, que eu até costumo dizer, mal de nós, se não fosse aqueles e aquelas combativos, né, deputados federais e senadores, que é a minoria que nós temos que estão lá em defesa do povo, porque o restante está lá através do interesse do neoliberal e do seu Jair Bolsonaro. Isso é muito preocupante. E o que mais nos dói nesse momento, para o movimento, com certeza, além da questão da pandemia, é a ameaça grande da nossa democracia. Isso nós estamos acompanhando, né, com muita responsabilidade, e a gente vem acompanhando muitas lives. E a gente percebe das pessoas, né, essa preocupação, porque o Brasil, nós precisamos ter a nossa democracia para continuar lutando pelo direito da classe trabalhadora. E, nesse momento, quem mais sofre com isso, realmente, são as pessoas mais humildes, as pessoas, né, que realmente vivem, né, nos municípios, que sabe lá, né, que está acontecendo aí com essa construção que ele quer do Estado Unido. Então, nós precisamos usar, nesse momento de pandemia, não podemos ir às ruas, porque eu digo aqui, Paulo, Mazé, Betânia e o nosso presidente da CTB, se nós não estivéssemos passando por essa crise sanitária, com certeza, a econômica nós já sabemos. Quem de nós aqui não sabe o que é passar necessidade em nossas casas? Mas nós estávamos com a farinha, com a rapadura, dentro de um saco, nós estávamos em Brasília, nós estávamos nas ruas, repudiando esse governo que está aí, que não tem compromisso com o nosso povo. E quero dizer aqui, rapidamente, eu acredito que uma boa parte de vocês acompanharam o lançamento, né, ontem aí, do Plano Safra, que eles dizem que é para a agricultura patronal, porque já foi colocado aqui pela Betânia. Agricultura familiar, nós não estamos nos vendo dentro daquele Plano Safra. Lá, o que veio protegendo praticamente foi os grandes, com taxa de juros menores, com mais aquisição de áreas para que eles possam, né, continuar a plantação da soja, e isso nós sabemos dos impactos que vai acontecer no Brasil e nos estados, esses impactos aí, lá com os trabalhadores rurais, nas comunidades, porque as pessoas estão lá e eles vão chegar praticamente fazendo ali, né, tirando as pessoas para que possa garantir ali a terra, para ampliar, tá certo, aí o plantio, né, da soja. A ministra colocou com muita precisão ali, né, o empenho, o trabalho, né, elogiando o agronegócio, a produção do agronegócio. E nós sabemos, gente, que quem mata a fome, a segurança alimentar, ela vem da agricultura familiar. São a agricultura familiar que produz alimentos saudáveis. Vocês imaginam, quem de nós aqui se alimenta de soja, tá certo? E a gente não percebe em momento algum, né, esse recorte em relação à agricultura familiar. Muito lamentável essa questão. Nós estamos fazendo um desdobramento melhor desse Plano Safra. Na próxima semana, nós vamos estar realizando uma live exclusivamente para tratar do Plano Safra, onde vamos estar trazendo pessoas, né, com mais conhecimento nessa área para detalhar isso para nós. E hoje a nossa confederação fez. A CONTAG, através da presidência, com sua secretaria, a companheira Mazé participou. Então, eu vejo que nós precisamos continuar, né, com esse nosso trabalho, né, de estar usando os meios de comunicação virtual para continuar denunciando esse genocida, tá certo, criminoso que vem aí atacando cada dia o direito do povo, da população. Então, com certeza, não é fácil, mas vamos trabalhar nosso movimento para que a gente possa realmente, né, sempre fazer a defesa da vida em primeiro lugar e da nossa democracia que está ameaçada. Seria isso, né, aqui nesse momento, e quero parabenizar mais uma vez todos que estão aqui nos acompanhando, o Cleidson Paiva, lá da nossa cidade de Monsenhor Gil, a Luciana Campelo, José Barbosa, a Elisângela Campelo, né, que sempre estão ligados aqui conosco. É isso, vamos continuar aqui na nossa live. Muito bom, Elisângela. Olha, rapidamente, nós vamos ter mais uma rodada
pouquinho menos de tempo, né? 5 minutos, e depois a gente tem o momento das despedidas e dos agradecimentos. Mas eu queria dizer assim, nossas lives têm tido uma audiência muito boa, os espectadores com um número razoável. Nós tivemos, por exemplo, na última aí, até a última vez que nós observamos, quase 2.000 visualizações de trabalhadores de todo o estado e alguns, inclusive, de fora, né? Porque a gente trabalha muito com comunidade nacional. Então, quero aproveitar mais aqui de propaganda. Você está vendo aqui embaixo, está passando o Facebook e o Instagram da campanha Rede Solidária Sim. Esse Facebook e esse Instagram são uma forma de você entrar em contato com a organização da campanha. Aí acertar lá como doar. Em se materializando que você doa, aí você lembra lá, ó, vou doar, mas quero receber a máscara da CTB, a máscara é o jeito certo de colocar. Tá bom? Para a gente poder continuar se comunicando, para a gente poder continuar se falando. Então, quem fizer doação naquelas redes sociais, que está nos assistindo agora, lembrar, pede a máscara, aí a organização da campanha fala com a gente, e a gente dá um jeito da máscara chegar na sua cidade, seja onde ela for. Certo? Agora, vamos falar um pouco, mas você viu o pessoal falando de assalariado rural, né? E viu nos comentários. E viu também que as pessoas falam dessa questão do auxílio emergencial, corte de financiamento para a agricultura familiar, que já vem desde o começo do governo Bolsonaro, né? Corta dinheiro do programa da compra direta, e uma série de problemas. Como é que está esse panorama? Né? E se você puder também ver o seguinte, está tendo muita campanha de solidariedade entre os sindicatos, assim, de ajudar os trabalhadores? Vai lá. Ok, professor. Eu não sei, mas está cortando um pouco a sua voz para mim. Não sei se é só para mim, mas, enfim, eu consegui captar um pouco da pergunta que você fez. Antes de eu responder diretamente a pergunta, eu acho que o que a Elisângela, nossa deputada, e a própria Betânia já trouxe, a gente realmente acabou de sair, né? Chegamos dessa live, saímos de uma outra, mas muitos microfones abertos. Eu acho que a sua fala está sendo prejudicada, mas muito microfone aberto, desculpa. Ah, tá, gente, o microfone aberto. Tá, então, voltando aqui. Ok, acho que agora melhorou aí os microfones, né? Porque é isso mesmo, nós estamos ainda se adaptando a essas ferramentas e tem hora que a gente consegue desligar, tem hora que a gente começa a falar com o microfone desligado, mas é assim mesmo, a gente vai indo. O importante é que a gente está conseguindo, através dessas ferramentas, passar as informações para a nossa base, né? Então, a gente, realmente, Elisângela, deputada e os demais companheiros e companheiras, a gente acabou de fazer uma live que a gente estava falando sobre o Plano Safra, né? E aí, eu acho que foi várias colocações que a gente trouxe, né? Um Plano Safra que realmente nega e ignora a diversidade da nossa agricultura familiar e camponesa, né? Que direciona os recursos da nossa população brasileira para incentivar a garantia da segurança alimentar em outros países. E aí, no meu ponto de vista, é muito perverso, né? E olha somente para as pessoas ricas. A gente trazia essa avaliação agora há pouco, né? Que é um Plano Safra que tem, inclusive, juros, né, maior que a inflação para os agricultores e as agricultoras familiares, né? E o setor do agronegócio tem cada vez mais, né? Recebido, inclusive, incentivos maiores para continuar produzindo para exportar, né, que a gente sabe que a maioria disso é para exportação, sendo que quem realmente produz a alimentação saudável, que são os agricultores e as agricultoras familiares, aí, né, com mais dificuldade, sem recurso para poder continuar, né, e aí isso nos preocupa bastante. Eu acho que foi uma reflexão que a gente trouxe, e agora a gente sabe da importância que tem a agricultura familiar, né, e que ela é estratégica para garantir a soberania alimentar no nosso país. E se, é claro, se não houver investimento, né, para a agricultura familiar, a situação de fome pode cada vez mais aumentar no nosso país. E eu dizia agora há pouco que se o
campo não planta, a cidade não janta. Então, investir na agricultura familiar é investir na vida, é investir na soberania alimentar dos nossos povos. Então, eu queria só trazer isso, né, sobre a questão de que agora há pouco a gente também estava nesse momento, nessa discussão, e que, infelizmente, né, além de desconsiderar a questão da agricultura familiar, infelizmente não traz nada que paute a questão das mulheres. A gente sabe da importância que tem as nossas mulheres agricultoras familiares, né? Nenhuma das demandas relacionadas à questão de crédito, à questão do fomento, à questão de assistência técnica direcionada às mulheres. Infelizmente, né, a gente é uma grande preocupação para a gente nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia e que apresenta-se um único plano como só se existisse uma agricultura, e a gente sabe que não é verdade, porque já foi dito, é real, que quem alimenta, né, a mesa do brasileiro e da brasileira somos nós. Então, é um pouco isso. Então, acho que só para contextualizar um pouco dessa questão do Plano Safra. Mas voltando à pergunta que o professor fez de como é que o movimento, os sindicatos, enfim, vem fazendo, né, essas campanhas de solidariedade, a gente tem, né, sobretudo nós, sabe, professor, nós tem feito muitas iniciativas, né, importante campanhas, né? A CONTAG está aí incorporando campanha do hashtag Fique em Casa, hashtag Fique na Roça. A gente está terminando de formular uma outra campanha junto ao coletivo de políticas sociais que traz aí vários, né, 4 eixos importantes. Um deles é a questão da produção de alimentos saudáveis, traz a questão da confecção de máscara. Então, assim, são coisas que o movimento, e aí não é só a gente também está incorporando uma campanha contra, né, uma campanha do justo trabalho doméstico contra a violência contra as mulheres, que é puxada pela ANA, pela ASA, e a CONTAG vem como parceria nessa campanha, que a gente é importante nesse momento, e são várias iniciativas, né, que o movimento sindical, que é o sindicato, as federações do sindicato, nesse período desafiador que a gente está vivenciando, que vem fazendo para poder estar aí, né, continuando recomendando, né, o isolamento social, para que a gente continue em casa produzindo. Infelizmente, há uma preocupação muito grande também de nossa parte, porque nós que produzimos, né, os nossos produtos, a partir dos nossos quintais produtivos, que comercializava nas feiras, e com o fechamento das feiras, isso dificulta muito mais a vida e o escoamento dessa produção que, né, os nossos agricultores e agricultoras familiares aí estão produzindo. Inclusive, a gente tem relatos, professor, que há, inclusive, perda, né, dessa produção por falta, né, de incentivo, né, de estratégia de escoamento dessa produção. Eu vi que aqui no estado do Piauí já tem, inclusive, né, o governo já, junto com os deputados, as deputadas, e com certeza nas companheiras Elisângela, né, a forma de entregar alimentos, né, eu acho que isso é muito importante que os estados estão fazendo para poder, né, potencializar e estar aí cada vez mais produzindo e produzindo de qualidade. Então, realmente é um momento desafiador para todos e todas nós, mas é um momento também de estarmos juntas, de estarmos juntos nessa luta. Eu acredito muito que a gente vai sair muito mais fortalecida para, né, enfrentar todos esses desafios. Infelizmente, não era o que a gente queria. Paulo trouxe na fala dele, porque esse elemento, essas ferramentas tecnológicas, não é a forma com qual nós, enquanto agricultores e agricultoras familiares, queria mais, né, Paulo, para poder estar dialogando. Mas, infelizmente, nesse momento, é o que a gente tem, e a gente precisa, sem dúvida nenhuma, utilizar de forma mais estratégia para poder fortalecer e repassar nossas informações para a base. Só para ir finalizando, eu acho que esse momento também, né, o movimento sindical está aí na vanguarda junto com as federações, com as centrais sindicais, né, na luta pelos direitos, na defesa da democracia, na luta aí, né, por todos os nossos direitos, na defesa, claro, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu queria destacar é que no 1º de maio, a gente fez, né, uma mobilização muito grande através das redes sociais, né?
Claro que não é a nossa grande força, a nossa força é no corpo a corpo, mas a gente conseguiu, né, no 1º de maio, fazer uma grande mobilização nas redes sociais. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, é ocupar esses espaços de redes sociais para passar as informações, né, fazer com que os companheiros, né, encontrem, através das nossas falas, dos nossos sindicatos, das nossas centrais, as informações reais, não as fake news, que é o que sai muito, né? E a gente está junto com os movimentos, com as centrais, com os deputados, com a Frente Brasil Popular, a Frente Brasil Sem Medo, nas articulações para enfrentar toda essa situação que a gente está vivenciando. Então, finalizo aqui esse momento agora, dizer que esse é um momento muito desafiador, mas que a gente precisa estar cada vez mais unido. Eu acho que esses momentos de poder estar repassando essas informações, de poder estar dialogando com a nossa base, é fundamental para que os nossos agricultores e agricultoras familiares, né, fiquem também por dentro de todas essas informações, sobretudo nesse momento de pandemia que a gente está vivendo no nosso país. Ok. E aí eu finalizo agora... Tá. Fala, Neném, pode falar. Não, tranquilo. Beleza, fechar o microfonezinho. Não, acho que assim, as centrais sindicais, professor e Paulo, têm um papel fundamental nesse momento de poder estar juntos, né, juntos e juntas nesse momento para poder, junto, a gente superar esse desafio que a gente está vivenciando. Eu acho que tem um papel extremamente importante. Boa. Alô, Paulão. Paulo, você me ouve direitinho, essa questão, ainda sobre essa questão da solidariedade dos trabalhadores, né? A gente vê, por exemplo, Teresina, um aumento grande da população de rua. Além disso, o desemprego, ele, como é que se diz, anda a passos largos, né? A situação de confinamento orientado como alternativa para diminuir a contaminação ainda é a melhor saída, né? Que recado você dá para os trabalhadores sobre isso? Porque tem uma confusão muito grande. Ontem estava o pessoal das academias dizendo que queriam abrir. Hoje estava o lojista dizendo que queria abrir. Hoje os donos de escola dizem que querem voltar, os donos de escola particular querem voltar, e porque a escola é um lugar seguro, eles garantem, olha só. O que é que o presidente da CUT diz para a classe trabalhadora sobre essa questão? Volta ou não? Não volta. Na nossa visão, e seguindo aqui o que as pesquisas apontam e o que as autoridades sanitárias divulgam e pedem para a população, a gente vê que é inoportuno o retorno às atividades econômicas. Isso é uma coisa clara. Nesse momento, nós estamos em ascensão em número de contaminação. Nós estamos num patamar, de um nível muito alto de óbitos. Então, daí eu vejo a decisão, o governador tem dialogado conosco, a gente até aqui agradece, tem dialogado com a Assembleia, a deputada Elisângela sabe do que estou falando, ele tem dialogado, ele tem construído um protocolo para retorno às atividades, um protocolo muito bom, fizemos o debate, criaram um comitê, pediram a nossa contribuição do movimento sindical e estivemos presentes. E esse espaço, eu sei que está nesse espaço que nós estamos utilizando hoje, essa reunião, nós estamos com alcance com pessoas que não estão no dia a dia desse debate, dessa construção com o objetivo de retorno. Então, o que nós diremos para essas pessoas, professor e companheiros e companheiras? A gente tem que dizer de que é equivocado a pessoa pregar o retorno. Um dos pontos mais graves aqui no estado do Piauí, que eu tenho observado, e nós todos vivenciamos isso, é o desrespeito ao distanciamento. As pessoas não cumprem o que é apresentado e solicitado pelas autoridades de saúde. Desse jeito, a contaminação não tende a reduzir. Vemos por categoria. A pandemia trouxe prejuízo, e aí eu entro nessa parte da solidariedade, professor, que me pergunta. Nós temos uma categoria de trabalhadores aqui no estado do Piauí, pessoal, que são as pessoas que trabalham no ramo da hotelaria, na churrascaria, restaurantes, os hoteleiros, garçons. Essas pessoas foi demissão em massa. Em torno de 85% dessa categoria perdeu o emprego.
E os empresários aplicaram a lei, os seus direitos da medida provisória, mas é aquilo que eu falei. O medo que nós estamos tendo com a implementação de uma política duradoura, de um projeto duradouro, sob a alegação da emergência, de uma vontade política de fazer as mudanças, implementar uma nova lei que traz prejuízo e avassalador. Os trabalhadores do setor de transportes urbano de Teresina estão em greve há mais de 30 dias. E agora o ponto de greve? Atraso de salário. Em plena pandemia, os companheiros estão sem receber salários. E a medida provisória foi clara, dizia que tinha que garantir o emprego, que o governo ia socorrer as empresas, e isso aí, professor, não está dando certo. As empresas não estão acessando o crédito que foi prometido pelo governo. Não passa de falácia. As microempresas do estado do Piauí, que são o maior número de empregadores na área de serviços e comércio e serviços, são pequenas empresas que empregam 2, 3, 4 pessoas, demitiram todas, estão quebradas. E aí, qual é a nossa política de solidariedade para com esses trabalhadores? É exatamente um fato que nós fizemos há uns 30, 40 dias, uma campanha de cestas básicas para aliviar a situação. E essas pessoas, inclusive, que são demitidas, não têm o direito de acesso ao auxílio emergencial, porque vão ter que dar entrada no seguro-desemprego. Então, é uma série de problemas para a classe trabalhadora. Elisângela, eu quero comungar com você que você coloca sobre a questão do campo, e a Mazé também. Vocês colocaram sobre o campo. Veja bem, o plano que o governo tem apresentado, o plano Safra, é só para empresário, é só para produção de alimento para exportação. Gera riqueza, eu entendo que gera riqueza, mas nós não nos alimentamos da alta produção do agronegócio. Isso é uma coisa clara. Veja o tanto de agressões e políticas equivocadas que tem esse governo. E por isso que eu chamo a atenção para um fato aqui, professor, que eu acho que nós temos que massificar, chamar a atenção para quem está nos acompanhando, em qualquer espaço que esteja. Na nossa visão, nós temos que colocar o seguinte: o projeto, enquanto o projeto não for derrotado, nós vamos ficar nessa luta, batendo com a cara na parede o tempo todo, e sobrevivendo de alguns pontos, aonde essa minoria que a Elisângela colocou, e eu também coloco, lá no Congresso Nacional, obtém alguns resultados positivos, mas o projeto tem que ser combatido. O projeto da ultra neoliberal do Bolsonaro tem que ser derrotado. O Bolsonaro, a campanha nossa, das centrais sindicais, do movimento sindical e toda a sociedade civil organizada tem que combater e continuar na campanha fora Bolsonaro. Tem que ter, isso aí nós temos que dialogar com o povo, porque isso não é uma questão apenas de tirar o Bolsonaro, é seu projeto político. Porque esse projeto político vem na contramão do que nós defendemos o tempo todo. Nós não podemos esquecer o que nós vivenciamos, as conquistas que nós adquirimos, especialmente para o homem e a mulher do campo, para as famílias do campo, para as periferias, e a gente não pode deixar morrer esse legado. Ainda temos uma oportunidade, e nesse momento, principalmente, de chamar para nós a responsabilidade e fazer sindicato. Olha, mas é o que você coloca, a responsabilidade para com as centrais sindicais. Mas nós temos que ter um projeto de político, de solidário, inclusivo, para a sociedade de forma geral. Nós temos que superar a parte do corporativismo um pouco, nós temos que tirar isso aí e sair da linha do discurso e começar a fazer esse campo, como essa campanha, que eu parabenizo, viu, professor Elton? Parabenizo a campanha. Essa campanha, inclusive, é fundamental, porque nós estamos incluindo pessoas, nós estamos trazendo a sociedade para reconhecer que o movimento sindical precisa existir, incluindo uma sociedade que não tem quem a defenda. Esse é o que nós temos que fazer. Eu gostaria muito que esse projeto não fosse um projeto regional, um projeto local, caseiro, aqui no estado do Piauí, fosse um projeto das nossas centrais, projeto abrangente, inclusive chamar a sociedade para um diálogo e dizer, porque daqui a pouco nós teremos uma infinidade de pessoas, milhões e milhões de pessoas defendendo o movimento sindical através das nossas centrais, porque com esse apoio nós temos sustentação e podemos fortalecer os nossos parlamentares dentro das casas legislativas.
porque precisamos ter pessoas representadas lá na Câmara Municipal, nas assembleias e no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Para mim, é um projeto político inclusivo e que a sociedade precisa participar, e nós temos que abrir esse espaço para eles. Ok. Valeu, Paulão, obrigado. Ô, Betânia, nós ainda estamos na segunda rodada, né? Você fala, depois fala a nossa deputada, mas eu quero aproveitar aqui para mandar um alô grande, em nome da Elisângela, em nome de todo mundo que está assistindo, o assessor da FETAG, doutor Carlito, está nos vendo também, um abraço, meu velho. Você está em Teresina ou está na Terrinha? Abraço grande para você. É com a palavra a companheira Betânia. Betânia, o seu sentimento, o que tem no seu coração sobre a necessidade da gente se unir em nome da solidariedade àqueles que estão com mais dificuldade do que nós. O que é que você pode falar sobre isso? Certo, é uma questão que nos deixa até, né, emocionado quando falo nessa questão, porque é um momento de solidariedade, né? Quando a gente para refletir a situação em que nós estamos passando, aonde tem muitas famílias que não têm condições, né, de comprar comida, esse auxílio emergencial que ainda, como foi colocado aí, não chegou a todas as pessoas, além de ser vetado pelo governo Bolsonaro, ainda não chegou, né, nos trabalhadores rurais que estão precisando, né, desse auxílio. Já imaginou, né, desde o início da pandemia até agora, sem ter como estar vendendo, comercializando a sua produção, sem ter recurso para estar comprando a comida? Isso é uma situação que nos deixa muito triste. Mas eu quero aqui relatar, né, que a FETAG, né, juntamente com todos os seus sindicatos e trabalhadores rurais, está aí com a campanha solidária, onde a nossa querida vice, né, Lucilene Ferreira, está à frente da coordenação, claro, junto com toda a diretoria da FETAG. Estamos aí em parceria com a nossa deputada estadual, como eu já falei, que vem fazendo um grande trabalho, um grande diferencial na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. E estamos arrecadando aí alimentos, cestas básicas, né, kits de higiene pessoais, para ajudar aquelas pessoas que estão realmente precisando de ajuda. Porque nós sabemos que é um momento de solidariedade. Nós temos que se colocar no lugar das pessoas, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, que não têm o que comer. Você já pensou, você não está podendo trabalhar, né, para estar vendendo os seus produtos da agricultura familiar? Porque a agricultura familiar, ela vive da produção, da comercialização, e estão impossibilitados devido à questão da pandemia. Mas a gente acredita, né, com muita fé, que a gente vai sair, né, dessa situação. Deus é mais. E aproveitar aqui também para dizer, vamos obedecer, né, as orientações da Organização Mundial da Saúde, os decretos estaduais, municipais. Vamos nos proteger, porque a gente sabe que esse vírus é invisível, né, tem deixado um grande rastro de destruição em todo o mundo, aonde começou lá na China e hoje está espalhado em todo o mundo. Infelizmente, muitas pessoas já se foram, né, por causa desse vírus. A gente se solidariza com as pessoas que perderam seus entes queridos, né, por causa desse vírus. E vamos fortalecer, né, nosso debate, né, de estar se precavendo, resguardando as pessoas, né. Vamos permanecer ainda no isolamento social. E a gente percebe que a flexibilização aí, ela vem sendo cada vez mais. As pessoas estão aí relaxando no isolamento social. E como já foi colocado por todos, né, nessa questão, os leitos de hospitais não são suficientes para estar atendendo todas as pessoas que venham se contaminar com esse vírus. É preciso uma atenção, vamos fazer a nossa parte, nos proteger e proteger também as nossas pessoas, né, as pessoas próximas da gente, para que a gente possa evitar a proliferação desse vírus. É isso, né, dizer que com certeza nós vamos sair vitoriosos dessa pandemia, desses desafios. Os desafios são muitos, mas com fé em Deus a gente, né, se unindo, se fortalecendo nessa grande rede, né, de movimento sindical, juntamente com as centrais sindicais, que tem um papel muito importante, relevante também nessa questão da luta em prol da classe trabalhadora rural, né, da agricultura familiar. É isso. Oi? Olha aí, gente. Legal, Betânia. Obrigado. Veja só. Vamos passar a palavra para a Elisângela. Ela fazer algumas considerações sobre essa defesa da democracia e principalmente sobre essa questão da solidariedade. Mas eu vi o Rivaldão aí e a Lucilene lembrar
que eles estão em pleno movimento. E Ivaldo, inclusive, já anunciou isso, porque ele foi um dos inauguradores da live. Né? Então, a turma do STTR de Teresina emplacou aí uma campanha muito consistente de solidariedade. Quero aqui, filiado à Central Única dos Trabalhadores, Paulo, quero registrar aqui minha homenagem, a nossa homenagem a essa iniciativa. Com a palavra a companheira Elisângela, depois a gente vai para as despedidas e agradecimentos, ok? Elisângela, é com você. Microfone está desligado. Valeu, Mazé, obrigada. Eita, Mazé, que é muita coisa, tá certo? Mas dizer assim, nós já estamos chegando, né, no Brasil a mais de 152 mortes, né? Foram praticamente, né, 52 mil pessoas, né, que nós já perdemos, né, a vida dessas pessoas. Isso é uma grande preocupação, né, que vem acontecendo todos os dias, né, mas já chega a quase 1 milhão, né, de infectados também. Da mesma forma, tem aumentado esse número gradativamente aqui no estado do Piauí. E nós sabemos que não é fácil, tá certo? Porque nós, né, quando conversamos com as pessoas, a gente tem colocado a importância do isolamento social. O isolamento social, gente, mesmo com todas as dificuldades, que nós sabemos que não é fácil, porque a gente tem muitos trabalhadores, temos muitas pessoas que trabalham o dia para se alimentar à noite. Mas nós entendemos também que esse isolamento ele tem tido um resultado positivo, porque as filas que já estão hoje na guarda de UTIs não está fácil. Nenhum estado e nem o Brasil, né, se preparou para uma pandemia como essa. E isso é uma preocupação que a gente tem colocado em relação a essa questão. Esse isolamento social, nós somos defensor, como o Paulo colocou aí muito bem, nós temos feito esse debate, tá certo? Tanto na Assembleia, como através também aí da Secretaria de Saúde do Estado. O governador tem se preocupado muito com essa questão da pandemia, tem trabalhado incansavelmente com sua equipe, tá certo? Mas a gente percebe ainda que nós temos uma parcela, né, das pessoas que não avalia positivamente esse isolamento. O isolamento, para ser feito, as pessoas vão ter que realmente entender essa necessidade. E isso é sério, tá certo? Isso é sério, porque uma coisa é você ouvir falar que tem alguém contaminado lá no estado, lá num outro país. Outra coisa é na sua própria casa, é no seu vizinho, é na sua rua. Então, nós precisamos realmente trabalhar, né, o distanciamento, como também essa questão do isolamento. Esse é uma questão séria. E vejo que as centrais sindicais, e aqui eu faço aqui o reconhecimento à Central Única dos Trabalhadores, aqui a CUT, através do presidente Paulo, incansavelmente, com sua equipe, sua diretoria, tem feito um grande trabalho. A CTB, aqui também no estado do Piauí, né, são grandes parceiros do movimento, que estão incansavelmente nessa luta, na defesa da classe trabalhadora. E nós temos que continuar com esse mesma defesa, olhando para que se possamos, né, fortalecer essa frente ampla em defesa da democracia. A frente ampla precisa sim, Mazé. A gente temos que estar, né, junto com ela para que nós possamos realmente vencer aí todo esse desafio, porque não é fácil. E quero dizer também que estamos nos aproximando, mesmo na pandemia. Não é fácil. Nós já temos feito vários debates em relação a isso. Mas nós precisamos também olhar o ano 2020, vai ter as eleições municipais. E aí nós acabamos de ouvir aí pelo Senado, pela própria presidente da Câmara Federal, que as eleições estão previstas para acontecer
e em 15 de novembro, a final de novembro, né, o segundo turno. E essas eleições, nós temos que olhar para elas como uma alternativa para a sociedade, para as pessoas, que é a democracia, aonde nós possamos estar inseridos lá no nosso município, participando também desses debates e nos colocando também os nossos nomes à disposição da população como uma alternativa de reconhecimento e de trabalho que precisamos defender a vida, a saúde, a democracia, a agricultura familiar. Precisamos fazer essa defesa. E nada melhor do que ocupar um espaço como esse para nós poder ser protagonistas dessas políticas. E muitos seguidores do seu presidente da República transformam para as pessoas que a política ela é corrupta, que a política não serve. Mas está aí as suas milícias, quem é que está envolvido em relação a essas coisas. Tivemos ontem, né, a renúncia do ministro da Educação. Já foi tarde, para nós ali já foi tarde. Ali já era para ter ido há tempos. E esperamos com fé em Deus. Queremos ter vida e saúde para a gente ver breve aí demais, né? Será se o Guedes não pode? Porque que os outros já foram? Ele tem que arrumar a mala dele também, tá entendendo? Eu sei que é ruim. Quem virá, né, depois, ou mesmo acabar com o ministério, porque ele já diz em pronunciamento dele que pode sim realmente tirar. Então, isso é preocupante, essa situação. Então, vejo que nós temos essa ferramenta, vamos usar a ferramenta como defesa, tá certo? Do nosso país, do nosso Estado. Mesmo em tempo de pandemias, não é fácil, mas a gente precisa fazer com que as pessoas possam nos ouvir. E por isso eu quero valorizar e dizer aqui aos pré-candidatos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. Vamos fazer o debate, vamos participar do pleito, sim, eleitoral, porque isso eu sinto que é a democracia, você tem o direito de opinar, de escolher quem quer que lhe represente. E nós só temos democracia se nós realmente garantirmos essa nossa participação. Então, vou ficando por aqui, tá certo? E já aproveito aqui também, professor, para fazer os agradecimentos a todos que estão nos acompanhando, aqui através do Facebook, agradecer aqui você, como nosso presidente da CTB, mediador das nossas lives, aqui a Livinha, que está conosco aqui, eu falo muito na Livinha, qualquer dia desse eu vou botar a Livinha aqui para vocês conhecerem, né? A Livinha é uma pessoa que sempre trabalha pelo direito das baixinhas. Livinha, te apresenta bem aí para as pessoas verem. Eu sempre aparece, Livinha, as pessoas têm que ver a Livinha. A Livinha, ela é quem controla todo esse nosso meio aqui, é com ela, tá certo? Então, eu também, né, parabenizá-la aqui, o Ismael está aqui conosco, a Samara, mas também os nossos convidados, o Paulo, presidente da CUT, a nossa Mazé, que está aí fazendo um grande trabalho, está lá no município de Batalha, lá na sua casa, na roça. Todo santo dia ela manda umas fotos lá com abóbora, com quiabo, com tudo da agricultura familiar. E a nossa Maria Bethânia, secretária de Meio Ambiente da FAPAG também. Então, nós queremos reforçar aqui, dizer da nossa alegria, aqui parabenizar o nosso presidente do Sindicato Teresino, Rivaldo, vem fazendo um grande trabalho aí com sua diretoria, né, todos os nossos diretores da federação, que vamos continuar com essa luta. E eu sempre termino a nossa live quando concluindo dizendo, um bom economista, ele consegue reestruturar uma empresa, uma economia, mas nenhum médico, por bom que ele seja, por melhor que ele seja, ele não consegue ressuscitar uma vida. Fica o meu abraço e um bom final de semana para todos. Perfeito, deputada Elisângela. Mas aquele minutinho nosso, assim, para a mensagem final. Obrigada, professor. Bem rápido. Eu acho que penso num debate bem potente, né, que trouxe várias informações, eu acho que é muito, muito legal. Mas eu finalizo dizendo que, além de agradecer, né, mais uma vez, os microfones estão ligados de novo. Antes de fazer a fala final, eu quero, de fato, agradecer, sabe, deputada Elisângela Moura
e presidenta da federação, pela oportunidade de poder dialogar, e me coloco à disposição, né? Estou por aqui já uns 3 meses, já depois que a CONTAG, a gente entrou de isolamento social, quarentena, a gente está aqui, mas a gente está sempre trabalhando, todo dia tem videoconferência, então estamos aqui, a gente está sempre conectado com os diretores e as diretoras para também estar pegando informação e repassando. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos. Bom estar com você, Maria Bethânia. Bom estar com você, nosso presidente da nossa Central Única, o companheiro Paulo, ao nosso professor Elton Arruda, presidente da CTB. Muito bom estar com vocês e dizer que nós trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, nós somos resistência e sempre fomos, né, nessa luta, e vamos continuar potencializando, vamos continuar fortalecendo a nossa luta, sobretudo nesse momento que a gente está vivenciando. Então, um grande abraço, hashtag fique em casa, hashtag fique na roça, a vida da gente realmente nesse momento, e sempre é o que mais importa. Então, companheiros e companheiras, um grande abraço, agradecer todas as pessoas que esteve, né, com a gente nessa live, nessa importante live, um grande abraço e um cheiro no coração de cada um grande abraço e boa noite a todos e a todas. Obrigado, Mazé. É um prazer sempre conversar com você. Meu irmão velho de lutas, Paulo, presidente da CUT, aquele minutinho. Rapidão aqui. Obrigado, professor Elton Arruda, pelo convite. Parabéns pela mediação. Nos concedeu espaços importantes para a gente fazer nosso ponto de vista. Nobre deputada, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo esse modelo de comunicação novo que já está bem adaptada. Isso é muito bom. É uma forma de diálogo que a gente tem que se valorizar, porque é o que temos e é o que dispomos, né? Mesmo não tendo a abrangência que a gente queria. Bethânia, um abraço, querida, sucesso aí no combate aos senhores exploradores do meio ambiente. Minha companheira Mazé, um abração, parabéns pelas colocações. Sou grato por estar junto no espaço que você está falando, porque sempre traz algo novo, e eu sei do trabalho que você faz lá na nossa confederação. E estender nossos abraços da CUT Piauí aos companheiros que estão nos acompanhando através da live, no Facebook, nos espaços de mídia aí, que acompanhar, já estou estendendo nossos abraços. Mas, por fim, antes de dar um tchau para valer, eu queria propor um encaminhamento aqui, porque eu fiquei muito satisfeito com a colocação da Elisângela, quando fala da gente trabalhar para fazer as mudanças dentro dos espaços legislativos. É lá que nasce tudo. Defendo também, Elisângela, é esse aí o espaço. E eu queria propor um encaminhamento aqui, quando você puder, professor Elton, nós construir, ou melhor, criar uma comissão para fazer visita aos nossos pré-candidatos, seja quando tiver liberado essa pandemia, se for de vez, a gente visitar para fortalecer essas campanhas desses companheiros lá no interior, e visitá-los, fazer plenárias, assembleia, o que a lei eleitoral permitir. É isso que eu queria sugerir e estou pronto para isso. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço, meu irmão. Valeu. Aí, antes de passar para a próxima orador, preciso vender o peixe. Ó, entra no Facebook ou no Instagram da campanha para seguir. Rede Solidária Sim, está passando aí embaixo. É só colocar lá na busca, Rede Solidária Sim, Facebook e Instagram. Pactua com a organização da campanha lá, através do bate-papo, e faz a doação, a coordenação vai avisar a gente, aí você diz, lembra da minha máscara, e a gente vai fazer chegar em qualquer cidade para você que doou, ok? Agora, para ouvir, Bethânia, querida, aquele minutinho de encerramento. Certo, bem rapidinho. Né? Só encerrar também aí, reforçando o que a deputada colocou, né? Esse ano é ano de eleição, e como nós precisamos cada vez mais, né, no meio desses desafios, fortalecer a agricultura familiar, nós precisamos, né, de vereadores, prefeitos, né, comprometidos com a agricultura familiar. E a gente aproveita esse momento, né, para estar conversando aí com as pessoas que estão nos acompanhando. Vamos reforçar, ajudar, incentivar os nossos pré-candidatos, né, que vão sair aí com
como candidatos, para que tenham êxito, né, para que possa estar defendendo, de fato, a agricultura familiar. Porque, realmente, no meio desse desafio, né, desse desgoverno que estamos aí, precisamos cada vez mais, né, lutar para que a gente possa, de fato, eleger pessoas comprometidas com a classe trabalhadora rural. E, para encerrar, agradecer a nossa deputada Elisângela Moura, o Elton Arruda, né, o Paulo também, a nossa secretária Mazé, e as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook, né? A gente agradece muito por estar nos acompanhando até agora. Que Deus nos abençoe grandemente, que Deus nos possa dar muita força, muita coragem para que a gente possa seguir em frente e sair vitoriosos, né, dessa grande pandemia. Que Deus nos abençoe grandemente. Um grande abraço a todos. Nós, da organização das lives aqui, que agradecemos a presença, a contribuição de todos vocês, sempre muito solícitos, né, e respondendo altivos os nossos convites. Companheiro Paulo, do que depender de mim, esse encaminhamento já está aprovado. Companheira Elisângela também já topou, já faz essa caminhada, junto com o povo da FETAG, de apoio aos candidatos e candidatas, tanto que a FETAG consegue aí, junto com a sociedade piauiense, eleger a primeira mulher trabalhadora rural representante da agricultura familiar para a Assembleia Legislativa. Então, está acatado de já, Paulão. Muito boa ideia, vamos descer, correr campo para ajudar nossos candidatos e candidatas. E para encerrar a nossa live, para não dizer que não falei das flores, lembra, entra no Facebook e no Instagram, Rede Solidária Sim, faz lá uma doação, tá bom? Eu queria dizer para você o seguinte, se for doação de sangue em Pix ou em Teresina, você entra em contato com a gente, que a gente agenda o dia que você vai e te passa o horário que tu vai direitinho, tá bom? Entra nas redes sociais aí da campanha Rede Solidária Sim, faz a doação, e a máscara vai chegar aonde você estiver. Mas tem que, na hora de fazer a doação, dizer, olha, gente, eu quero a máscara da doação, tá bom? São muitos os agradecimentos a fazer, estamos com um público muito bom, participativo, como sempre. Agora vamos ter que terminar, vamos ter que encerrar. Então, muito obrigado, tchau para todas e todas. Vamos saindo aqui do Facebook.